Amigos, nós estamos aqui apresentando o nosso RB Notícias especial, focalizando hoje a carreira dessa expressão do rádio, televisão e da música popular brasileira, Zusa Homem de Melo. No intervalo, nós estávamos conversando aqui e o Ney estava lembrando de uma outra figura antológica na história do jazz, o trompetista Harry James, que tocou com o Benny Goodman naquele famoso concerto do Carnegie Hall, em Nova York, quando se institucionalizou o jazz como elemento importante da cultura americana. Foi você que se lembrou do Harry James, não foi? Porque o Zusa falou aqui do intervalo que ele viajou com ele para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, e com toda a banda. Mas eu queria perguntar o seguinte: a Rede Globo de televisão, hoje, é uma das maiores emissoras do mundo. Mas por que razão que só a Record conseguiu trazer, claro que por intermédio dele, porque ele conhecia as pessoas certas para poder trazer, a Record trouxe as maiores figuras internacionais e nacionais. Os maiores cantores do Brasil estavam na Record. E muitos começaram lá, não é? Por que isso parou? Nunca mais ninguém usou uma forma tão rica de apresentar grandes nomes, grandes figuras. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer por que a Record trouxe essa gente toda. O vértice chama-se Paulo Machado de Carvalho Filho, Paulinho Machado de Carvalho. Foi ele que inventou essa história toda. As temporadas internacionais foram ideias dele, e a Rádio Record, naquela época, já era muito próxima dos grandes astros da música brasileira. A Rádio Record trouxe o Lupicínio Rodrigues de Porto Alegre, trouxe o Jacó do Bandolim do Rio de Janeiro, trouxe a Elisete Cardoso, que faziam normalmente temporadas no auditório da Rádio Record, na Rua Quintino Bocaiúva, número 22, onde agora está a Casa de Francisca, que é um bar de música. E aí a Record trouxe as temporadas internacionais. Quando essas temporadas internacionais tiveram que ser diminuídas, o Paulinho sacou a Elis Regina e contratou a Elis Regina para fazer um programa musical que seria o Fino da Bossa. E a partir do Fino da Bossa veio uma série de programas musicais que completavam todos os horários noturnos da TV Record. E de maneira que a TV Record ficou uma emissora calcada em cima da música popular brasileira e tornou-se líder absoluta de audiência no Brasil através da música popular brasileira. A TV Globo concentra o seu principal tema em cima das novelas. E a música ficou relegada ao segundo plano e continua sendo relegada ao segundo plano até hoje na emissora, na TV Globo. O foco principal da TV Globo são as novelas. Agora, Zusa, por que vocês são produtores musicais que entendem de música, por que todos vocês são aficionados do jazz? Bom, há uma boa parte de pessoas que é aficionada do jazz. No meu caso, eu sou desde menino aficionado do jazz. Eu comecei a me interessar pelo jazz antes mesmo da música popular brasileira. O jazz tem uma importância muito grande na história universal da música, porque o jazz se baseia no improviso. O forte do jazz é o improviso, é a possibilidade do músico mostrar sua maneira de vida através do improviso. Então, ao mesmo tempo que o jazz tem composições próprias, tem um tipo de instrumentação própria, ele tem como foco o improviso, o que dá liberdade. O jazz é sinônimo de liberdade. Ou seja, dentro da música popular, a única que de fato possibilita que qualquer intérprete
seja ele um solista, um instrumentista ou um cantor, possa usar a liberdade em torno daquela música, que é o improviso. Você pode dizer, resumir isso, que jazz é improviso? É sobretudo improviso. O jazz é sobretudo improviso. Desde o início do jazz com Louis Armstrong, ele pegava os temas, ia incutia notas, modificava o tema a seu bel prazer na hora, no momento que tivesse tocando. Mas existe aí então uma incoerência, não é? Porque a música popular brasileira, quando surgiu a bossa nova dentro da música popular brasileira, havia os críticos, né, que diziam, pô, isso é jazz, mas a bossa nova, apesar da ligação com o jazz, nesse sentido, não é improviso. Não acha? O jazz está ligado à música popular brasileira desde os anos 20. Antes da bossa? Muito antes. Com Pixinguinha, talvez? Exatamente. Pixinguinha fazia composições de ragtime, portanto, mostrando que ele tinha influência do jazz. O Pixinguinha, não nos esqueçamos, foi tocando flauta para a Europa e voltou tocando saxofone. Voltou, e o seu instrumento passou um instrumento simbólico do jazz, que é o saxofone. E mudou o nome do seu grupo para Jazz Band. Foi aí que surgiu. Jazz Band. E todos os grupos de choro, grupos de música, quer dizer, grande parte deles, música de baile no Brasil, chamavam-se Jazz Band. Pois é, críticos... Essa influência vai permanecendo, e quando chega a Bossa Nova, os principais nomes da Bossa Nova ouviam jazz. Eles ouviam jazz. O que você diz de Carinhoso, que recebeu uma certa crítica também de ser música americana, do Pixinguinha? Pois é, naquela época o jazz era um veneno, considerado pelos críticos mais severos e mais bitolados, inegavelmente. O jazz foi uma bênção para a música brasileira também. Pixinguinha e tantos outros músicos. Jacó do Bandolim, no improviso. Ele não improvisava. Então, Demais. o que ele fazia? Quando ele improvisava, ele fazia jazz, o choro. De maneira que essa ligação se dá de lá para cá, do jazz dos Estados Unidos para cá, e quando a Bossa Nova surge, nós devolvemos para os Estados Unidos aquilo que a gente absorveu do jazz através da Bossa Nova. Através do Stan Getz também, né? Através de João Gilberto, através de Antônio Carlos Jobim, através de todos os compositores, cantores e músicos da Bossa Nova, Agora vamos fazer uma pergunta. que foi recebido pelos jazzistas. Os que primeiro reconheceram o valor da Bossa Nova foram os jazzistas. Foram Dizzy Gillespie e Jerry Mulligan, que estavam presentes naquele concerto do Carnegie Hall de 62. O Dizzy Gillespie já tinha vindo ao Brasil e ele percebeu completamente o que era o jazz. E quem acabou descobrindo isso de uma forma assim formidável foi o Stan Getz, o sax tenor lá que gravou aquele famoso Stan disco. Getz sacou que aquilo era uma coisa que poderia ser usada pelos músicos de jazz, porque tinha tudo a ver com o que eles já faziam. Então a Bossa Nova, de uma certa forma, foi bem-vinda ao jazz, como, aliás, é reconhecido no documentário pelo Gary Giddens. Ele fala exatamente isso. Aquilo, para nós, foi uma bênção. E a Maria Schneider, na declaração que ela fez, que a gente viu, ela disse: a minha música é antes e depois da música brasileira. Houve a última pergunta. Houve uma evolução deste passado glorioso para o hip hop, para o rap, para o funk, para o sertanejo? A música brasileira se diversificou muito. E é preciso a gente considerar o seguinte: você, Ney, e você, Hermano, e eu, tivemos uma juventude e uma facilidade de ouvir o que havia de melhor na música brasileira. Nós tivemos Tom Jobim. Antes de Tom Jobim, nós tínhamos Radamés Inátali, Na época Orlando que o rádio Silva, tocava música de qualidade. grandes cantores. Nós tivemos Elis Regina.
nós fomos formados com o que havia de melhor na música brasileira. A geração seguinte se formou através de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Paulinho da Viola. Toda essa gente está presente na formação de duas gerações. A atual geração, principalmente das circunvizinhanças, das periferias, não teve isso como para ser ouvido. As mensagens que eles tiveram são outras. E com isso, o reflexo daquilo que eles produzem é uma manifestação musical dentro do espírito daquela forma muitíssimo mais simples, mais singela, menos exigente. Você tem uma exigência musical que as pessoas da periferia não têm. A gente precisa entender isso. Nós temos uma exigência. Isso, para nós, tem que ser Paulinho da Viola, tem que ser Chico Buarque, tem que ser Milton Nascimento. Acabou sendo um privilégio. Né? Para eles, não. Para eles é o hip hop, é o funk. Zusa. É a expressão mais detestável que eu vejo ultimamente, que é sertanejo universitário. Há uma certa tristeza no coração. Você que gosta de língua, da língua portuguesa, sabe muito bem disso. É uma excrescência dizer sertanejo universitário. Zusa, olha, infelizmente estamos chegando ao final dessa nossa conversa muito prazerosa. De coração, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Dia 30 vai estrear o documentário. É a pré-estreia de Zusa, Homem de Jazz. Esse é o título do documentário. Depois do ele Itaú vai entrar... do Itaú Cultural, e as pessoas que aparecerem lá, recebem o ingresso da porta. Muito bem. Exatamente. Obrigado, a sessão Zusa. é às 8 da noite e é bom chegar bem antes para poder Eu entrar e Ney lá. garanto estaremos no primeiro lugar da fila. Beleza. Zusa, Homem de Melo, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora e até amanhã com o nosso RB Notícias. Até lá.